Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre Kant, Immanuel Kant, grande filósofo alemão, representante do iluminismo. Falaremos em particular da sua filosofia da história, tendo por base desses nossos comentários de hoje o livro Ideia para uma História Universal de um ponto de vista cosmopolita, do ano de 1784. Comecemos, portanto. A razão, segundo Immanuel Kant, exerce papel essencial na direção que a história toma, que a história segue, que o rio da história percorre. A razão atua como um guia da história. A razão influencia o curso da história. A razão, ela leva a humanidade em direção a objetivos e metas específicos. O Kant vê um propósito, vê uma finalidade, ele vê um caminho ali demarcado na história por meio da razão humana. A história é um processo guiado pela razão. A humanidade, ela tende a progredir em direção a uma condição mais civilizada e racional. A razão, segundo Immanuel Kant, é a força motriz que proporciona a formação de sociedades mais justas e leva ao desenvolvimento moral, ao dever moral, ao cumprimento do dever moral. Segundo Kant, no transcurso da história da humanidade, temos um progresso na esfera moral e social. A história, no seu transcurso, a humanidade, ela tende a aumentar a sua compreensão sobre a moralidade e também sobre a justiça. A moralidade é o elemento principal no progresso histórico. É importante a educação moral para formar sociedades mais justas. Com o aprendizado, diante de acertos e também diante de erros vividos no passado, podemos sim melhorar a condição humana e evoluir moralmente. O objetivo para toda a humanidade é a obtenção da paz perpétua entre os Estados. Que haja paz entre as nações. Uma paz duradoura, eterna. Paz e harmonia global, eliminando os conflitos, eliminando as disputas, ou pelo menos a forma bélica de se disputar alguma coisa. Para realizar, no entanto, este objetivo, desta paz entre os Estados, torna-se necessário, segundo Kant, a criação de uma federação de Estados. Estados que sejam guiados por princípios republicanos, são repúblicas, E é uma federação que também é guiada por princípios republicanos. Então, tanto os Estados que a compõem, tanto essa federação que deva ser criada, é baseada em princípios republicanos, visando promover a cooperação e a solução pacífica de disputas entre as diversas nações, entre os diversos estados. Porque disputas sempre haverão, mas a solução não precisa envolver guerras. A dissolução pode envolver acordos, pode envolver uma discussão republicana, pacífica, entre as diversas nações.
Segundo o pensamento do Kant, nós temos uma visão filosófica, otimista, diante do progresso humano, dentro da história, uma guia para a humanidade seguir o rio da história, sempre em busca de um maior progresso social, moral, em busca da justiça. Então a razão é um guia. E temos um papel de destaque para a moralidade, a moral, o dever moral. Né? E em Kant nós temos muito presente também o cosmopolitismo. Nós todos somos cidadãos do mundo, nós todos somos humanos. Antes da nacionalidade que nós temos, em virtude do país no qual nós nascemos, nós somos seres humanos. Nós todos somos seres humanos. Antes do país do qual nós nascemos, tá? Nós somos humanos. Tá? Somos todos cidadãos do mesmo mundo. Tá? Daí o cosmopolitismo. Tá? E o Kant, a visão filosófica do Kant sobre a história, há de exercer uma forte influência, tanto no tocante à cooperação global, tá? Como também na governança internacional e na possibilidade de obtermos uma paz que seja duradoura entre as diversas nações que ocupam este planeta. Então o Kant exerceu e exerce ainda hoje uma grande influência sobre o debate político, né, em relação ao desenvolvimento histórico das nações. Né, enfatizando que essa sociedade de estados, essa federação de estados que o Kant defende, é uma federação formada por estados republicanos, que obedeçam princípios republicanos. Aí sim, teremos uma federação que há também de obedecer princípios republicanos. Ele não está falando de estados despóticos, autoritários, onde um manda e os outros obedecem. Não. Ele está falando do contrato social. As pessoas cederam no início da formação das sociedades parte de seu poder para o governante. Mas para que esse garantisse justamente o máximo de liberdade para elas e segurança. Bem, gente, deixe o seu comentário aí no vídeo, que eu quero poder ler a sua opinião. Se inscreva no canal se não for inscrito. E olha, muito obrigado pela presença até aqui. Valeu mesmo. Até mais.